Deus declara aberto a 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernandes para tomar o assento da mesa. Solicito ao vereador Fernandes que faça a leitura da reunião anterior. Faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira reunião extraordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Carlos Gueiros, aos 12 dias do mês de fevereiro do ano 2019, às 17h04, na sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente. Os vereadores Romerinho Jatobá e Almir Fernando. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Carlos Gueiros. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao primeiro secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feito. Não havendo nenhum questionamento sobre a ata, a mesma foi aprovada sem restrições. Reassumiu a presidência dos trabalhos o vereador Eduardo Marques. Em seguida, o senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental. A oportunidade foram registradas as presenças dos senhores vereadores Amário Cibiriano Maguari, Ana Lúcia, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, André Regis, Augusto Carreras, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiros, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Jairo Brito, Jair Mais Fora, João da Costa, Júnior Bucão, Marcos de Bria, Gorete Queiroz, Michele Colles, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rodrigo Coutinho, Samuel Salazar e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constar as seguintes matérias. Segunda discussão do parecer 461 de 2018, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 71 de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Semana da Orientação Vocacional nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental 2 das Escolas Públicas Municipais da cidade do Recife. Foi aprovado, segundo a discussão, maioria absoluta dos pareceres 16 e 17 de 2019, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei de número 1 de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que extingue cargos comissionados, promove a reestruturação da administração direta e indireta no município do Recife e de outras providências, bem como das emendas modificativas da Comissão de Legislação e Justiça. Encaminhou o voto sim o vereador Heriberto Rafael. O vereador Renato Antunes liberou a bancada da oposição para votar como quiser. Votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariana, Almir Fernando, Amário Cipriano Maguari, Ana Lúcia, Augusto Carreras, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiros, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Jairo Brito, Jair Mais Fora, João da Costa, Júnior Bucão, Marcos de Bria, Gorete Queiroz, Michele Colles, Natália de Menudo, Ricardo Cruz, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá, Samuel Salazar e Wilton Brito, total 32. Votaram não os vereadores André Regis e Renato Antunes, total 2. Foi aprovado. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do parecer 21 de 2019, na Comissão de Redação, projeto de lei de número 43 de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Segunda discussão do parecer 22 de 2019, da Comissão de Redação, do projeto de lei de número 90, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Segunda discussão do parecer 23 de 2019, da Comissão de Redação, do projeto de lei 103 de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do parecer 24 de 2019, da Comissão de Redação, o projeto de lei de número 71,
de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do parecer 25 de 2019 da Comissão de Redação ao projeto de lei de número 1 de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, foi aprovado. Segunda discussão, ou discussão única do requerimento 348 de 2019, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupa a tribuna, vereador Jaime Asfora, falou sobre o centro do Recife e registrou a presença dos senhores Paulo Monteiro, representante do Clube de Diretores Logista, CDL, Messias Neves dos Santos, representante da Associação Comercial ACP Alcere, Francisco Coelho, ACP Alcere, Léo Chong, ACP Alcere, Júlio César, Tiago Chagas, Maria Fernanda, Ranier Coelho e Sérgio Lins, repercutiu sobre uma audiência pública ocorrida em agosto de 2018, em que se debateu o fechamento da Livraria Cultura e o bairro de São José. Relatou também as péssimas condições do centro da cidade do Recife, quanto à limpeza, à violência, destacando inclusive a existência de Cracolândia no bairro. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Carlos Gueiro, foi aparteado pelos vereadores Aline Mariano, Gilberto Alves. O senhor presidente fez suas considerações acerca da fala do vereador Jaime Asfora e solicitou ao mesmo que fornecesse os nomes dos representantes que estiveram presentes nesta tarde para que fosse inserido na ata. Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Lei da ata, senhor presidente. Lei da ata, eu coloco a ata em discussão. Em votação, aprovado. Nesse momento, dou início ao pequeno expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, o vereador André Regis. Senhor presidente, eu declino. Expediente dele. Leitura do expediente para o senhor pensar e poder falar no pequeno expediente. Solicito ao vereador Almir Fernandes faça a leitura do expediente. Requerimento de número 272, 273 e o 274 de 2019, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, eu passo ao grande expediente. Convido o próximo o vereador inscrito, o vereador André Regis. Grande expediente. Está declinando tudo. Declinando de tudo. Nesse momento. Vereador Carlos. Não tem ninguém para falar. Já posso encerrar? Você botar a presença, já botou? Deixa eu ver se chega. Aqui não tem, acho que já encerrou, já estou gravando. Encerrando. Já encerrou. Chamada regimental. Deixa mais um para chamada regimental. Chamada regimental.
Pelo menos levou aqui. Não, tô chamando. Chamada regimental, a gente passa para a arte. Pera aí, deixa eu dar 20 aqui. Ele tá botando aí. Chamada regimental, já foi. Solicito ao vereador Romerinho Jatobá que faça a chamada regimental. Temos 21 vereadores presentes, 3 ausentes, 5 justificados. Número suficiente para deliberarmos a matéria, presidente. Solicito ao vereador Romerinho Jatobá que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimentos 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 288 de 2019, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 290, 2019, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Em votação. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Solicito ao vereador Romero Jatobá que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única de requerimentos 245, 246, 247, 248, 257, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 de 2019, todos de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única de requerimento 244, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 de 2019, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única de requerimento 249 de 2019, de autoria do vereador Renato Antunes. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única de requerimento 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 e 265 de 2019, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 267 de 2019, de autoria do vereador Chico Kiko. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 279, 286, 287 de 2019, todos de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 285 e 302 de 2019, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Senhor presidente, eu vou discutir o 285. Pois não, excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos. 10 minutos, desculpa. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhor presidente, à mesa, aos que nos acompanham nas galerias, ao pessoal da imprensa e que estão, através das redes sociais, acompanhando esta sessão. Senhor presidente, eu subo à tribuna para discutir esse requerimento 285, de autoria do nosso mandato, porque acho que é importante a gente tornar essa casa cada vez mais acessível à pessoa com deficiência. A gente sabe que o grande desafio da nossa sociedade, sobretudo quando a gente fala
dos locais públicos, vereador Alcides Teixeira Neto, é trazer as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, que têm qualquer tipo de deficiência, porque a gente sabe que a pauta da acessibilidade, do tornar os ambientes para todos e todas, embora existam leis federais, estaduais, a cada dia é um desafio para todos nós. Então, essa casa não é diferente. Nós temos uma casa extremamente difícil de circulação, um prédio antigo, não tem acessibilidade, não tem rampas, não traz espaço para o cadeirante. Por exemplo, se eu tiver que atender um cadeirante nessa casa, eu vou precisar descer, porque ele não conseguirá chegar com a sua cadeira de rodas no nosso gabinete. Então, essa casa está longe de ser uma casa acessível à pessoa com deficiência. Outros mandatos já se pronunciaram nessa casa com relação à acessibilidade. O vereador Ivan Moraes traz as pautas da população surda. E esse requerimento, vereador Ivan Moraes, ele solicita à casa, ao presidente, à mesa, que sinalize os nossos gabinetes, assim como toda a parte administrativa da Casa José Mariano, com plaquetas em braille, para que o surdo ou o cego possa reconhecer os espaços e, assim, sentir que a Casa José Mariano acolhe e promove a acessibilidade. Eu, como professora, sempre tive nessa luta para que as escolas fossem acessíveis, para que os espaços públicos fossem acessíveis, mas a gente precisa avançar. E aí o meu apelo hoje é para que esta casa faça essa colocação das placas em braille e que possa avançar um pouco mais nesse sentido de garantir acessibilidade ao prédio, a essa casa que diz que é do povo, mas a população que tem deficiência física, seja ela reduzida de mobilidade, surdo, cego, ele não consegue chegar até o prédio, ele não consegue acessar o prédio por conta das dificuldades e que ele não é acessível. Mas eu ouço com atenção o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vereadora Ana Lúcia, quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Já passou da hora dessa casa adequar-se às normas de acessibilidade que guiam a lei brasileira, né? O Brasil tem uma lei brasileira de inclusão que garante, o que determina que todos os órgãos públicos, que todas as cidades, que todos os equipamentos devem estar adequados ao que se chama de desenho universal. O desenho universal permite que qualquer pessoa, independente de ter uma deficiência ou não, possa ter acesso e possa fazer uso de todos os equipamentos. No horizonte dessa lei está a construção de cidades em que não interesse se você possui ou não possui uma deficiência, é que você tenha, junto com qualquer outra pessoa, todos os acessos necessários e todos os direitos garantidos, seja lá onde for, seja lá de que forma for. Naturalmente, votarei a favor do requerimento de Vossa Excelência, junto com Vossa Excelência, vamos fazer aí uma gestão junto à mesa diretora, para que a identificação em braille de nossas salas seja garantida. Quero pegar uma caroninha no discurso de Vossa Excelência para reiterar nossa cobrança de que tenhamos intérpretes de Libras aqui na nossa casa. Não apenas nas sessões plenárias, mas nas sessões de audiências públicas e sessões solenes, e que essa dupla de intérprete, que é o mínimo que se pode ter, possa estar disponível durante todo o dia, para que ao recebermos visitas, ao recebermos pessoas que vão nos nossos gabinetes e que porventura não ouçam, para que elas tenham toda a oportunidade, a mesma oportunidade de ser ouvida pelo vereador, pela vereadora, do que qualquer outra pessoa. Já passou do tempo de a gente ter identificação em braille nas nossas salas, já passou do tempo de a gente ter intérpretes de Libras em nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal do Recife. Parabéns, Vossa Excelência. Voto é sim. Muito obrigada, vereador Ivan Moraes. Incorporo totalmente o seu à parte e sei que o senhor é um grande militante. Essa casa visibilizou muito, nos 2 últimos anos, a população surda e as demais pessoas que portam deficiência. É bem verdade, vereador, que hoje já tramita também na esfera federal um projeto de lei que vai alcançar todos os professores das redes públicas, privadas, de ensino, do ensino fundamental, 1, 2, ensino médio e, quiçá, nas universidades para o ensino de Libras. A gente sabe da importância que é.
né, esse canal de comunicação. O quão difícil é você isolar as pessoas porque ela tem uma determinada deficiência. Então, a Casa José Mariano já passou da hora mesmo, e aí eu aproveito a posse, os novos componentes da mesa diretora, na pessoa do secretário Romerinho Jatobá, que tem aí a oportunidade de fazer um gol de placa e começar a tornar essa casa acessível em todos os sentidos, né? Precisamos ter banheiros que gire a cadeira da pessoa com deficiência. Não basta ter o banheiro com acessibilidade, tem que fazer o giro dessa cadeira para que ele tenha o acesso e confortavelmente ele possa atender às suas necessidades. Continuaremos nessa luta, tanto para que as escolas, né, da rede municipal de ensino tenham acessibilidade. Existe uma NBR 9050 de 2002 e a gente está longe de atender enquanto escola pública municipal, e eu deixo aqui o recado para o líder do governo, Heriberto Rafael, para que ele paute também com o novo secretário de Educação a questão da acessibilidade nas escolas. É vergonhoso, nós temos escolas hoje em que as escadas não permitem que os alunos cadeirantes subam para as suas salas de aula. E a gente tem que se virar no térreo, eu já passei por isso, é constrangimento para uma pessoa que tem deficiência, como bem disse o vereador Ivan Moraes, não é uma pessoa diferente porque ela tem uma deficiência, é um ser humano e que, de fato, não poderia se sentir diferente em nenhum espaço, mas continua se sentindo, mesmo tendo as legislações vigentes. Os órgãos públicos fazem questão de ignorar, de continuar ignorando as pessoas que precisam desse atendimento, desse olhar diferenciado. Então, essa casa, senhor presidente, volto a dizer, tem a oportunidade, com a nova gestão, de dar um gol de placa e colocar essa casa no caminho da acessibilidade e trazer as pessoas que são diferentes, mas que não são diferentes na hora de receber o atendimento, e que elas possam estar aqui sentadas, ouvindo, não é? Participando e tendo acesso, como qualquer outra pessoa. Muito obrigada. Senhor presidente, gostaria de pedir, no momento oportuno, que Vossa Excelência pedisse um minuto de silêncio, em decorrência do falecimento da grande atriz, diva do teatro brasileiro, Bibi Ferreira, que muitas vezes esteve no Recife, morreu hoje aos 96 anos, e esteve em atuação até o ano passado. É uma vida bonita, que tem um vínculo, inclusive, afetivo com o Recife. Muito obrigado. No momento oportuno, irei defender o seu pedido. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 289/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Em votação. Aprovado. Finalizada a ordem do dia, senhor presidente. Neste momento, deferindo o pedido do vereador André Regis, solicito a todos, façam um minuto de silêncio em homenagem à atriz Bibi Ferreira. Não havendo prolongamento do expediente, não tendo prolongamento da ordem do dia, eu dou início ao grande expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, o vereador André Regis. Senhor presidente, eu não estou conseguindo registrar minha presença no painel.
Eu vou tentar ainda de outra mesa. Obrigado. Mas, Paulo, registrar. Obrigado, Paulo. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu declino. Pela ordem, senhor presidente. Só reiterar o convite aos vereadores que compõem a Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor. A reunião vai acontecer logo em seguida ao plenário. Eu convido os vereadores componentes da comissão e os vereadores que tiverem interesse também na matéria. Muito obrigado. Pois não. Convido a segunda vereadora inscrita, a vereadora Michele Colles. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para trazer para a nossa cidade do Recife a discussão muito importante que envolve toda a nação brasileira, um tema que está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal. Está sendo julgado a ação direta de inconstitucionalidade por omissão do ADO 26, pelo Partido Popular Socialista, o PPS, que trata sobre a criminalização da LGBTfobia, no sentido de incluir na lei antirracismo e o torne reconhecidamente como crime. Ressalta-se que, depois de deliberado pelo Supremo, a matéria ainda precisa passar pela Câmara e pelo Senado. Tais documentos têm por base a omissão a respeito da criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Isso nos causa bastante preocupação, pois, no nosso entendimento, haverá flagrante descumprimento do princípio da separação dos poderes. Esse assunto ele deveria realmente ser tratado pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. Bem como o surgimento de demandas judiciais contra líderes religiosos que professam a sua fé. Ademais, existe uma ausência quanto aos dados oficiais que subsidem o pleito, pois a tipologia empregada para classificar as mortes violentas que acontecem nesse segmento como sendo resultante da homofobia não é precisa. Não existe um sistema que possa registrar esses dados, vereador Ivan Moraes, e trazer de forma clara e transparente que esclareça que realmente o crime foi um crime de ódio contra a população LGBT. Em boa parte dos casos, a vítima e o agressor possuem a mesma orientação sexual, sentindo-se muitas vezes em crime passional. A ausência de base de dados oficial que possa apontar os crimes praticados em razão da homofobia nos estados brasileiros acaba por não refletir uma realidade concreta, ou seja, a quantidade de assassinatos que atinge esse segmento carece de informações mais precisas. Isso são políticas públicas importantes e necessárias. Em verdade, o Brasil é marcado por uma taxa alta de crimes não solucionados. A exemplo da recente reportagem publicada pelo Jornal do Comércio sobre a violência contra a mulher, que mostra a quantidade de crimes contra a mulher que não foram solucionados. A própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a própria secretária já reconheceu as limitações do uso de dados quantitativos para embasar consideráveis metodologias. A exemplo da dificuldade de definir conceitos adequados à obtenção de dados confiáveis de estudos históricos e a não reportação de dados referentes à segurança pública para a União. Mas eu escuto o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vereadora Michele Collins, eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema para o debate aqui nessa casa, que é a Casa do Diálogo.
Eu acho que Vossa Excelência coloca uma questão importante sobre a separação entre os poderes, que acho relevante, mesmo sabendo que, em alguns casos, as próprias decisões do Tribunal Superior, elas geram jurisprudência, isso já foi feito em alguns casos, quando, por exemplo, aqui no nosso país, nós adotamos a permissão para que pessoas do mesmo gênero possam se casar, isso foi feito através do Supremo. Claro que para que houvesse, ou para que haja uma segurança jurídica maior, para que não haja uma superposição ou que se mude o entendimento do Tribunal Superior, o ideal seria que essa lei fosse feita no Congresso Nacional, que é onde todas as leis precisam ser feitas. Infelizmente, ao longo do tempo, o nosso Congresso tem sido omisso em várias pautas relevantes. Por exemplo, no caso da liberação da maconha para o uso, por exemplo, o Congresso se isenta de participar dessa discussão e o Supremo avança, inclusive isso já está na pauta para julgamento muito em breve. Acho que toda a discussão sobre separação dos poderes no que envolve omissão do Poder Legislativo ou ação extrema ou não do Judiciário é muito bem-vinda, nós precisamos falar sobre isso. Eu queria apenas pontuar que os crimes de LGBTfobia não se resumem a assassinatos. Há crimes de LGBTfobia que incluem agressão, preconceito, em diversas formas. E é importante que a gente se debruce sobre isso, porque isso não é uma bobagem, isso não é uma invenção, isso não é mimimi do movimento LGBT. A gente vive num dos países em que mais se mata pessoas LGBT, não é confirmável o dado de que a maioria desses crimes são crimes efetuados por pessoas da mesma orientação sexual. Agora é público e notório que a LGBTfobia, assim como o racismo no nosso país, assim como o machismo no nosso país, são males que a gente precisa combater. O nosso mandato não gosta muito da ótica punitivista, mas a gente reconhece que no momento histórico que a gente vive, essas práticas precisam ser criminalizadas, sim. Sobre o fato de algumas lideranças religiosas ou empresários da fé terem sido acusados de LGBTfobia, assim como também foram, durante muito tempo, outras pessoas ou várias pessoas acusadas de racismo, eu gostaria de reiterar, ninguém é acusado de LGBTfobia por ser cristão, ou por ser espírita, ou por seguir qualquer orientação religiosa. As pessoas podem e devem ser acusadas de LGBTfobia, de racismo, de machismo, quando efetuam atos LGBTfóbicos, machistas ou racistas. Então, não é porque uma pessoa é de uma determinada religião que ela está isenta de cumprir com o rigor da lei do país que ela vive. Então, é preciso combater a LGBTfobia e eu tenho certeza absoluta que todas as instituições religiosas, de todas as religiosidades, têm também uma tarefa muito importante, porque todas as religiões que conheço pregam o amor, pregam o entendimento, pregam que as pessoas não se machuquem umas às outras, que elas não se matem umas às outras, que elas não se xinguem umas às outras. E acho que com a população LGBT precisa ser feito o mesmo, seja através do Congresso legislando, seja através do Poder Judiciário, fazendo com que o que há de legislação seja cumprido e o que ainda não há de legislação, caso o Congresso permaneça silente, também avance, principalmente para fazer com que o Congresso, sim, tome posição e legisle em prol de todas as pessoas, sejam elas quem forem. Muito obrigado. Obrigada, vereador, por sua parte. Nós entendemos que é importante a opinião do Congresso Nacional, porque ali estão os representantes do povo, como aqui nessa Casa Legislativa também. Imagina se em Recife tivesse agora um órgão que fosse fazer leis, normatizações, que não passasse por esta casa. Nós somos legisladores e fomos eleitos pelo povo para isso, estamos aqui para isso, tanto quanto os deputados federais e os senadores. Então, isso nos preocupa. No momento em que se leva um assunto desse para o Supremo e que se exime a população, através dos seus representantes, de trazer sua opinião acerca desse tema tão importante, porque, na verdade, nós somos a favor de qualquer punição, somos a favor de punição para qualquer tipo de violência, seja ela com população LGBT, contra a mulher, contra homem, contra criança, adolescente, contra idoso. Isso é muito importante, nós protegermos a vida humana, mas nós precisamos também de critérios para que um tipo de crime seja caracterizado, porque já vem acontecendo algumas injustiças no nosso país
E eu creio que, através dessa discussão ampla, junto com a população, vai poder minimizar injustiças através daquilo que se quer ser estabelecido no nosso país. Mas eu escuto o vereador Jaime Asfora. Vereadora Michele Collins, eu queria primeiro assumir como se fossem minhas palavras, quer dizer, assinar embaixo no aparte, do vereador Ivan Moraes. Dizer também que eu sou a favor, desde que era presidente da OAB de Pernambuco, desde quando fui presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB Nacional, OAB Federal, que eu sou a favor da criminalização do crime de homofobia, como no passado muitos foram a favor da criminalização do racismo. E a prova que é importante esse tipo de coisa, como frisou o vereador Ivan Moraes, e eu particularmente, e nosso mandato também não é de ir pela linha punitivista, mas a prova é que mesmo assim você vê atos de racismo sendo feitos a céu aberto, em jogos de futebol, nos ônibus, nos textos, entre colegas, né, dentro das igrejas. O racismo existe e existe muito claramente, especialmente contra a população negra, que é a que mais morre, a que é mais humilhada, a que ganha menos, etc, etc, etc. Então, por que a criminalização da homofobia? Porque é uma população vulnerável, mais vulnerável, né? Teve vários projetos no Senado e na Câmara, infelizmente foram barrados por ações conservadoras, mais do que ações de direita ou à direita, ações conservadoras, ações atrasadas, que não entendem que um crime contra a população LGBT ou contra uma pessoa gay é um crime contra a humanidade, é um crime tão cruel quanto outro crime qualquer. Não dá para, no direito, o princípio da igualdade reside em tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Você não pode adotar a mesma regra que você adota para a população mais vulnerável, no caso da violência, como é o caso da população LGBT, que adota para a população que não é da população LGBT. Ou seja, não há a famosa heterofobia, não existe. A ciência, os estudos, os analistas mostram que não existe isso que foi tão inventado quanto o termo ideologia de gênero. Ideologia de gênero é invenção política de bancadas conservadoras. Não existe, não existe. É uma falácia. Quem lê um pouco, quem estuda um pouco, vê que não existe. O que existe é a tentativa de calar a população LGBT, de estimular os crimes contra a população LGBT e de, na prática, ser muito cruel com a população LGBT, como se ela não fosse cristã, como se ela não tivesse religião, como se ela não fosse brasileira ou recifense. Aqui nessa casa, vários vereadores foram contra a criação do Conselho de Políticas Públicas LGBT, como se o Conselho de Direitos Humanos resolvesse isso. Tanto não resolveu, não resolveria, como não resolve, né? Há essa briga agora na Assembleia, eu aqui quero manifestar meu apoio juntas para assumir a Comissão de Direitos Humanos, porque já basta de homofobia. E o Supremo, para terminar, senhor presidente, está certíssimo, isso não é ativismo judicial, isso é o sistema de freios e contrapesos que é próprio da democracia, que se baseia na tripartição de poderes, a democracia que se baseia na teoria de Rousseau, e graças a Deus, o Supremo está fazendo o que o Congresso não faz, porque esse Congresso, inclusive, é muito mais conservador, a chamada bancada BBB aumentou muito, para nossa tristeza. Muito obrigado. Eu não incorporo a parte do vereador Jaime Asfora, porque eu discordo da 90% do que ele falou. Então, vereador, não tenho como, mais 10% já é alguma coisa, já dá para conversar, né? Mas a gente chega lá, vamos conversar mais. A ação que será julgada hoje, ela pede a descriminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, sem conceituá-las ou determinar-lhes a abrangência, o que pode resultar em demandas judiciais que vão de encontro ao preceito constitucional de liberdade de crença e de liberdade de religião. Não podemos equipar, comparar uma pessoa que mata, que assassina, que é realmente homofóbico, né, que tem aversão, porque homofobia é uma doença, Então, são pessoas que odeiam. Vereadora, o vereador Renato Antunes, ele se inscreveu e ele pediu para passar o tempo dele para Vossa Excelência. Vereador, muito obrigada. Obrigada. É uma doença e
pessoas que realmente odeiam, pessoas que realmente não suportam, que não conseguem estar junto, né? E realmente isso tem que ser combatido, sim. Eu sou totalmente a favor dessas pessoas, né, serem punidas, sim. Porém, nós temos que ter critérios claros. Porque não é porque a pessoa tem uma opinião contrária e expressa a sua opinião que ela vai ser taxada de homofóbica, né? Como infelizmente já aconteceu isso comigo aqui nessa casa, né? Pelo nosso colega vereador Jaime Asfora, um tempo atrás, né? E, quer dizer, vai que alguém denuncia e agora vai querer que eu seja punida, por exemplo, porque eu penso diferente. Então, nós precisamos, sim, de ter critérios claros, objetivos, transparentes, e essa discussão não é uma discussão do Supremo Tribunal Federal. Essa discussão é uma discussão da sociedade brasileira, que tem o direito de expor, de colocar os seus posicionamentos e de serem avaliados de todas as formas, de ser ou não ser aceito, de ser ou não acatado, porém a população, ela precisa e ela tem o direito de expor, e isso só é possível através do Congresso Nacional. Hoje, por exemplo, existem várias pessoas ali, eu gostaria de colocar aqui, inclusive a ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que estão lá participando e vão ter direito à voz hoje ali naquela reunião. Mas isso não é suficiente. O ideal é que representantes que sejam escolhidos pelo povo possam ter essa oportunidade. Mas eu escuto o vereador Renato Antunes. Vereadora Michele, serei breve, parabenizá-la pela sensibilidade de trazer essa pauta, que ela é nacional, não é de âmbito local, não é de nossa competência legislar isso, mas nós representamos. O Congresso, que o vereador que me antecedeu numa parte fala que hoje é conservador, vereador, com todo respeito, isso é fruto da escolha popular, isso é fruto de um regime democrático, de escolha, e graças a Deus por isso, nós que prezamos pela boa democracia, a gente tem que respeitar a vontade das urnas. E eu concordo com Vossa Excelência que o STF está trazendo para si uma discussão que não lhe cabe. Eu entendo o que é peso e contrapeso, na verdade os poderes são harmônicos, independentes, mas eles têm uma certa interferência um no outro, mas essa é uma interferência direta. Compete ao Congresso Nacional legislar essa matéria. O fato de o Congresso estar omisso, como a ação propõe, a própria escolha de não se decidir agora é uma escolha. Porque o Congresso entendeu que ainda não é o momento, não há uma maturidade ainda da sociedade para debater acerca desse tema. Então é importante ouvir. O Congresso é uma casa plural, composta por 503 deputados. O Senado são 81 senadores representando os entes da federação. E a gente vai colocar uma matéria dessa tão importante na mão de 11 juízes, de 11 cabeças, que sei lá o que é que eles pensam, sei lá o que eles se passam e o lobby que acontece por trás disso. Então, eu acho temerário mesmo essa ação hoje está sendo julgada. Eu acho que a gente não pode ficar calado. A gente tem que devolver a competência legal que pertence ao Congresso de legislar essa matéria. Todo crime, para mim, toda ação de violência, ela tem que ser tipificada como crime, sim. Eu acho que você não pode, né, qualquer tipo você está julgando uma pessoa por aquilo que ela faz, por o que ela pensa, pelo gênero, pela sua opção sexual, tem que ser tipificado como crime. Mas até onde? O que é homofobia? Vocês falam aí que eu tenho uma bancada conservadora. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu leio um livro que para muitos é um livro razão de fé, é um livro histórico, mas para mim é um manual de vida. E a Bíblia condena a prática. Vamos dizer, vamos jogar abertamente aqui, do homossexualismo. Condena a prática. Mas condena a pessoa? Quem é um homem para condenar o outro? Quem somos nós para dizer o que é certo e errado? Mas a prática existe. Então essa lei, julgada hoje não, querendo ser legislada pelo STF, que é uma aberração, ela vai tolir um certo direito de liberdade religiosa, de expressão. Será que a lei, que a Bíblia vai ser proibida de ser lida, ou a gente vai ter que rasgar o livro de Romanos? E aí, gente, é uma questão de fé, que cada um defende se quiser ou não. A Bíblia é universal, mas quem é cristão crê nela, quem é católico crê, quem é espírita não é obrigado a crer, mas não pode tolir o direito de a gente dizer o que é certo e errado, comportamento, não a pessoa. E essa ação, ela é perigosa, porque ela pode dar margem para que uma pessoa falando sobre uma prática e um comportamento seja julgada como racista e vai parar na prisão. Então as nossas igrejas evangélicas, os nossos padres católicos, vai ser tudo preso. Por quê? Não se condena a pessoa, se condena a prática de determinados atos que para nós, dentro do nosso conceito cristão,
e o Brasil, culturalmente, 90% é cristão, e o Congresso hoje é conservador, que bom por isso. Se quiser mudar isso aí, vai ter que mudar no voto. Na guerra e na briga, não. Vai ter que ser no voto. Mas o que é, de fato, ser homofóbico? Então, isso é muito perigoso, isso é muito subjetivo, e, no meu ponto de vista, concordo com Vossa Excelência. Não cabe ao STF, com seus 11 ministros, que tem capacidade para isso, mas não compete a ele legislar. Eles são guardiões da Constituição, para dizer o que é certo e errado à luz da Constituição Federal, mas legislar compete ao Congresso Nacional, compete aos deputados e aos senadores, quer sejam conservadores ou progressistas. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereador Renato. Incorporo o vosso à parte. Como eu estava dizendo, nós não podemos, 100%, nós não podemos comparar uma pessoa realmente que tem um distúrbio, né, que é violento, que é agressivo com a população LGBT, com um religioso, por exemplo, que em seu ritual condena a prática de atos libidinosos entre pessoas do mesmo sexo, com base nos preceitos éticos e morais da sua confissão de fé, o que acaba por comprometer o direito garantido da nossa Carta Magna de exercer crença religiosa que professa. O fato é que não existe omissão por parte do Legislativo, visto que existem projetos tramitando no Congresso Nacional, a exemplo de matéria que não deixam impunes os crimes praticados em razão da orientação sexual da vítima, não havendo, portanto, a necessidade ou urgência do Supremo de regulamentar provisoriamente o tema. Eu gostaria de reafirmar que condeno toda e qualquer tipo de violência, mais uma vez, contra a população LGBT, pela forma e o documento que o partido político PPS foi elaborado, nós somos favoráveis à iniciativa capitaneada por instituições que defendem a comunidade cristã. E hoje eu gostaria de parabenizar a ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que tem feito um belo trabalho no nosso país. Nos temas mais importantes, a ANAJURE tem se debruçado com os seus técnicos, os seus juristas, os seus profissionais, e tem feito os seus pareceres e tem feito intervenções, como o caso de hoje, que eles foram lá e conseguiram o direito também de se colocar acerca desse tema. Eles protocolaram uma petição junto ao Supremo e hoje fará a ostentação oral do pedido, o qual solicita o indeferimento das solicitações elencadas no ADO 26, em ausência de dados oficiais que indiquem a ocorrência de crimes motivados por homofobia ou transfobia. E eu entendo que o crime de racismo é um crime muito grave, mas eu entendo que para cada crime também, se houver discussão, se houver realmente pessoas que se debrucem sobre o tema, para cada tipo de crime tem que haver um tipo de punição específica, porque não existe uma lei hoje específica, porque o Senado, porque a Câmara dos Deputados ainda não aprovou, aí o Supremo quer pegar agora e pegar algo que é terrível realmente, a homofobia, a transfobia, e quer colocar dentro de uma lei que já existe, que não é específica para o tema. Então, vereador Jaime, isso é muito perigoso. Eu estou sendo vítima de uma injustiça dessas. Agora, esse mês, estarei me apresentando no Tribunal de Justiça do Estado para depor acerca de um tema sobre intolerância religiosa, a qual fui julgada indevidamente. E, na verdade, não tem crime, mas queriam encaixar como crime de racismo. E isso não existe, isso não é correto, isso não é o ideal. Tanto é que isso daí também já foi descaracterizado. Mas, por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento e por falta, muitas vezes, de compromisso com o trabalho que é feito, acontece que alguns promotores, eles colocam, muitas vezes, as pessoas, como se diz, jogando para a plateia. Eu me mantive calada muito tempo acerca desse tema, ainda estou calada, mas eu não sei se vocês tomaram conhecimento através da imprensa, uma declaração que eu fiz no ano passado, e eu fui denunciada através da própria promotoria do Ministério Público. Não foi nenhuma pessoa que chegou lá e que me denunciou, foi o próprio Ministério Público que fez isso, um promotor,
que inclusive não está, parece que ele está de licença agora, saiu do Brasil. Ouvi dizer que ele disse que se Bolsonaro ganhasse, ele sairia do Brasil e realmente está saindo. E esse promotor, ele me pegou para me crucificar. Infelizmente, foram feitas conversas, tentativas de acordo, pedi desculpa no outro dia pelo que eu tinha falado, mas não resolveu. Então, a Rede Globo esteve aqui, a imprensa esteve aqui na casa, esteve no meu gabinete, eu não quis dar entrevista, não quis falar sobre esse assunto, porque realmente não é um assunto que eu quero aparecer, eu quero apenas que seja resolvido. Mas queriam dizer que eu sou uma pessoa racista. E eu acho que isso é um crime muito grave, um crime muito sério. Isso foi passado, foi veiculado na mídia, né? E algumas pessoas que não entendem o assunto só viram lá. Vereadora Michele Collins, da Câmara de Vereadores do Recife, né, racista, crime de racismo, sem nem saber o que é, sem nem saber o que se faz. Para vocês terem uma ideia, esse promotor, ele colocou lá nas recomendações dele que eu ia ter que pagar... não sei quantos milhões, parece que 7 milhões, eu ia ter que pagar, né, Felipe? 7 milhões para a prefeitura, por uma declaração que eu fiz, que eu pedi desculpa. Então, é uma coisa totalmente fora da realidade. Como é que eu falei? Só se eu vender todos os meus órgãos, né, da minha família toda, né, para um absurdo desse, para pagar 7 milhões. Porque ainda que fosse caracterizado o crime, que não é, onde é que a pessoa vai tirar isso? Então, para vocês verem o nível de descomprometimento com a verdade, com a realidade, e o que pode ocorrer também nesses casos de transfobia. A partir do momento que uma pessoa chegar numa igreja católica ou evangélica ou algum templo religioso, seja qual ele for, e a pessoa disser, olha, eu quero fazer meu casamento aqui, e o padre, ou o pastor, o sacerdote, quem for disser, não, aqui não pode realizar casamento de pessoas do mesmo sexo. Aí ele fala assim, tá bom, então eu vou lhe denunciar por crime de homofobia, de transfobia. Então, o que vai ser, né? O que vai ser desses casos? Como é que vai se dar? Então, isso daí é muito sério, isso aí deve ser sim aplicado realmente para pessoas que cometem violência contra essa população. É um assunto que deve ser conversado, deve ser debatido, deve ser dialogado, mas definitivamente isso não é papel do Supremo Tribunal Federal. Então eu deixo aqui a minha insatisfação, deixo registrado aqui na tribuna dessa casa, que não é ofício do Supremo Tribunal Federal falar sobre essa matéria, determinar sobre essa matéria. Pela ofensa ao princípio da separação entre os poderes, por se tratar de proposição de iniciativa do Legislativo, entre outros fatos, ora elencados. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Neste momento, eu encerro o grande expediente, não havendo tempo de liderança nem explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e os senhores vereadores para a próxima reunião solene, nesta quinta-feira, dia 14 de fevereiro, às 18 horas, para entrega de medalha de mérito Zé Mariano, embaixador de Israel.